Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Vexen Journal Club. Hoje a nossa palestra vai ser sobre hemogasometria, com o professor especialista Gabriel Ducci. Alguns avisos antes da palestra. Se vocês quiserem fazer perguntas ao longo da palestra, podem fazer perguntas no chat. As perguntas vão ser respondidas pelo professor Gabriel, aqui mesmo na palestra, ao final dela. Também a gente vai fazer a lista de presença, que vai ser rodada aqui no chat para vocês. A gente vai deixar um aviso. Durante a palestra, vocês podem responder essa lista de presença. Bom, apresentando então o Gabriel. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Paraná, residência em Anestesiologia pela Universidade Federal do Paraná também, e ele é mestre em Ciências Veterinárias pela mesma instituição. Hoje em dia, ele é professor assistente na Universidade Positivo. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel, à palestra. Olá, tudo bem? Tudo bom? Boa palestra. Obrigado. Seja ótimo proveito para todos. Obrigado. Bom, pessoal, primeiramente gostaria então de agradecer aí ao pessoal do Vexen, né, ao pessoal aí da organização, o Henrique, a Ana, a Carol, que entrou em contato comigo, ao professor Juan, que é coordenador aí do grupo, né, então obrigado pelo convite para a gente falar um pouquinho sobre esse tema aí de equilíbrio eletrolítico, né, então é um tema que eu gosto bastante. Quando o pessoal veio me convidar para falar, o pessoal pediu para que a gente conversasse um pouquinho sobre hemogasometria, né? E aí, dentro da hemogasometria, na verdade, a gente avalia diversos parâmetros, né? Então, a gente vai avaliar tanto gases sanguíneos quanto eletrólitos e outros parâmetros derivados aí. E é um tema bastante amplo, né? E aí, dentro disso, o pessoal do grupo aí pediu para que eu desse um enfoque maior dentro da parte de equilíbrio eletrolítico, né? Então, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre essa parte do equilíbrio eletrolítico, de algumas desordens eletrolíticas aí, né? Que normalmente a gente utiliza como forma de diagnóstico dentro da análise do equilíbrio eletrolítico, a própria hemogasometria, né? Então, os aparelhos de hoje, eles nos trazem valores aí de eletrólitos, né? E a gente consegue fazer um diagnóstico aí de distúrbios eletrolíticos baseados tanto no histórico, na clínica do paciente, quanto na mensuração desses eletrólitos. É um tema bastante amplo, né, pessoal? O equilíbrio eletrolítico, ele envolve, se a gente fosse falar de tudo, envolveria tanto fisiologia, quanto diagnóstico, tratamento desses distúrbios, né? E aí a gente teria vários eletrólitos para comentar, então seria um tema bastante amplo, né? Como a gente não tem, o tempo de palestra não é longo, né, a ideia aqui eu trouxe algumas informações para vocês em relação a alguns distúrbios eletrolíticos, né, e aí vou tentar discutir um pouquinho algumas situações que eu acho importantes dentro de cada um dos eletrólitos que a gente vai discutir, né, mas caso vocês tenham dúvidas, caso vocês tenham colocações, né, aí a gente fica aberto a discussões aí depois, para que caso a gente não tenha abordado alguma parte aí, devido a esse tema ser tão amplo, né? Mas eu fico muito feliz pelo convite, é um tema que eu sempre gostei muito, então desde que eu estava na residência, eu gostava muito de trabalhar com essa parte de equilíbrio ácido-base e equilíbrio eletrolítico, né? Eu acho que nos ajuda muito, inclusive, no diagnóstico e no tratamento de diversas doenças, né? E envolve muito a parte de fisiologia. Então, sempre foi algo que eu gostei bastante, né? Apesar de eu ser anestesista como formação, né? Então, eu não sou
intensivista, né? A gente já trabalhou com intensivismo, mas hoje em dia eu trabalho muito mais com anestésio do que com intensivismo, mas é um assunto que sempre agrada bastante a gente sempre corre um pouquinho atrás disso aí, tá? Bom, pessoal, então, para a gente começar aqui a nossa discussão, né, eu trouxe um artigo, que na verdade é um artigo aí de 2017, se eu não me engano, né, que esse artigo aí do pessoal do Daniel Fletcher, lá da Califórnia, né, então um grupo que estuda bastante a parte de terapia intensiva e de emergências, e nesse trabalho, pessoal, é um trabalho grande, um trabalho que a gente não vê normalmente dentro da medicina veterinária, né? E que foi um trabalho, na verdade, que ele tentou fazer uma associação, uma relação entre distúrbios eletrolíticos, né? E a chance de sobrevivência de animais com diferentes doenças, né? Então, diferentes situações clínicas provocando distúrbios eletrolíticos e a relação entre esses distúrbios eletrolíticos e a chance de sobrevivência desses pacientes. Então, basicamente, relacionando distúrbios eletrolíticos com a mortalidade, né? Então, uma análise aí de multivariáveis, né? E normalmente o que a gente tem, né? Tanto dentro da veterinária quanto na própria medicina, né? A gente tem associações muito concretas entre distúrbios ácidos básicos, distúrbios eletrolíticos em condições específicas, né? Em doenças específicas. Então a gente realmente tem uma relação com determinados distúrbios em determinadas condições clínicas. E quanto maior, normalmente, quanto pior a alteração eletrolítica que esse paciente tem, maior é a morbidade e mortalidade, né? Então, se a gente pega, por exemplo, gatos com obstrução uretral, é muito comum, por conta da obstrução, eles terem hipercalemia, né? E aí, o que justamente causa a morte do animal, muitas vezes nestas condições, é a hipercalemia. Então, é muito comum você conseguir associar a hipercalemia, né, aumentando a mortalidade nessas situações de obstrução uretral. No entanto, são muito poucos trabalhos que a gente tem que relacionam os distúrbios eletrolíticos em diferentes doenças, né? Então, em condições clínicas diversas, né? E tentam relacionar esses distúrbios com a mortalidade, independente da doença que está causando aquele distúrbio, né? E esse trabalho, basicamente, ele tentou fazer isso, né? Então, ele buscou uma associação entre os diversos distúrbios eletrolíticos e a chance de sobrevivência, né? E aí, o que eles fizeram, na verdade, eles pegaram aí 33 mil, né? Aproximadamente 33 mil perfis eletrolíticos de cães, né? De 2007 a 2015, então é um estudo retrospectivo, né? Pegaram vários desses perfis eletrolíticos, né? E eles tentaram analisar, então, qual que era a associação dos diferentes distúrbios que esses animais apresentavam com a chance de sobrevivência. E eles perceberam que, né, desses 33 mil pacientes aí, que os pacientes que apresentavam distúrbios do sódio, distúrbios do cloro, do potássio e do cálcio, eles estavam associados a maior mortalidade, independente da causa, independente da doença de base. Então, quer dizer, só o distúrbio eletrolítico por si só, ele está relacionado a uma maior mortalidade, independente da doença que aquele animal estava apresentando. Então, através de um modelo estatístico, eles conseguiram chegar a essa associação, né? Além disso, eles perceberam que concentrações que são progressivamente mais anormais desses íons, então, tanto o aumento ou diminuição progressiva desses íons fora dos valores de referência, eles estavam associados proporcionalmente a um risco maior de mortalidade. Então, quer dizer, pensando num distúrbio do sódio, né?
Então, hipernatremia, o aumento dos níveis de sódio, está associado a uma maior mortalidade. E quanto maior for esse aumento no sódio, proporcionalmente o risco de mortalidade tende a aumentar, tá? E eles perceberam isso, então. A ideia desse trabalho não foi relacionar diretamente os distúrbios eletrolíticos com a severidade da doença, né? Então, pode ser um fator aí que gera um certo viés, né? Pode ser que aqueles animais realmente que estavam com distúrbios eletrolíticos mais graves tenham doenças mais graves, né? Porém, de forma geral, o que o estudo conseguiu foi associar de forma independente esses distúrbios eletrolíticos com uma maior mortalidade. E isso é extremamente importante para a gente, porque a gente começa a olhar esses eletrólitos, né? A partir de um determinado momento, ele está refletindo as alterações causadas pela doença de base, né? No entanto, a partir de um momento, a própria alteração eletrolítica, ela pode ser tão grave que ela pode estar relacionada a uma pior morbidade, né? Então, a uma recuperação mais prolongada e um prognóstico não favorável desse paciente, ou a maior mortalidade aqui, né? Então, isso é extremamente importante, esses trabalhos grandes que envolvem muitos pacientes, a gente tem muito pouco na veterinária essas análises multivariáveis, né? Justamente porque é difícil a gente conseguir fazer bases de dados com muitos pacientes e completas, né? Então, esse é um trabalho, inclusive, interessante, porque eles discutem um pouco essa dificuldade também, né? Outra coisa que eles perceberam foi que os distúrbios eletrolíticos distintos possuem efeito cumulativo na mortalidade. Então, o que quer dizer? Que você ter um distúrbio do sódio associado a um distúrbio do cálcio, por exemplo, isso também está relacionado a uma maior mortalidade, né? Essa última conclusão aqui, na verdade, eles perceberam, né, eles não fizeram uma associação estatística ali, mas eles conseguiram perceber uma tendência disso acontecer. E aí a gente consegue ver aqui pelos gráficos, né, então a gente consegue ter uma ideia aqui, né, se a gente pegar esse gráfico A, ele está relacionado às concentrações de sódio, né, e aí a gente percebe que no ponto central aqui, ó, a gente tem concentrações de sódio consideradas normais, né? Então, essa parte aqui é o considerado normal. E aqui há os casos de fatalidade, né? Então, vejam que nesse caso, né, nas diversas doenças que os pacientes estavam apresentando, com o sódio normal, a mortalidade, a fatalidade tendia a ser menor. Situações em que o sódio começava a cair muito, né? A gente tinha uma progressão aí do risco de morte desses pacientes. E o mesmo acontecendo quando o sódio aumentava. E aí, nos extremos, pessoal, a mortalidade, obviamente, muito maior para condições aí de hiponatremia e hipernatremia. Então, eles perceberam essa curva em U aqui, né? Eles conseguiram fazer um modelo estatístico aplicado a isso, né? E eles perceberam isso para os diferentes íons, os diferentes eletrólitos que foram avaliados. Então, tanto para o sódio, para os distúrbios do cloro corrigido, no caso, né? Para os distúrbios do potássio, e aqui, não está dando para ver, os distúrbios do cálcio, tá? Então, eles perceberam um comportamento muito semelhante para os diversos eletrólitos aí, para os diversos distúrbios eletrolíticos, todos eles relacionados a uma maior mortalidade. Então, em um primeiro momento, eles pegaram todos esses 33 mil pacientes e fizeram esses testes. E depois eles criaram um modelo para predizer essa mortalidade e aí eles pegaram mais uma base de dados com menos pacientes, com aproximadamente 11 mil, para tentar confirmar se o modelo deles estava correto, e eles chegaram a esta conclusão, tá? Então, esse primeiro trabalho, pessoal, é justamente para a gente se atentar ao fato de que os distúrbios eletrolíticos, por si só,
eles podem ser bastante importantes quando a gente está pensando no tratamento, né, e no prognóstico do nosso paciente, né? Então, eles podem tanto nos ajudar muito no diagnóstico e no tratamento, como eles podem se tornar, né, dependendo da gravidade do distúrbio que aquele paciente apresenta, ele pode se tornar algo extremamente grave, né? Então, quando a gente pensa lá no gato obstruído, a hipercalemia é o que vai causar alterações do ritmo cardíaco e vai poder levar esse paciente à morte de forma mais rápida, né? Além de todas as outras alterações que a obstrução uretral pode causar. Bom, pessoal, então a nossa ideia hoje é comentar um pouquinho desse equilíbrio eletrolítico, focando em alguns desses íons, né, nos principais deles. Então, quando a gente está pensando no equilíbrio eletrolítico, a gente está pensando no sódio, né, no potássio, no cálcio, no cloro, no bicarbonato, no magnésio, e aí a gente tem ainda fosfatos e sulfatos, né, que são outros ânions que estão presentes no organismo. Os sulfatos normalmente são ânions não mensuráveis, que a gente não consegue mensurar. Bom, pessoal, dentro destes íons, né, se a gente pensa no sódio, o sódio ele é o principal determinante da osmolaridade da célula. Então, ele é o principal íon extracelular no organismo, né? E sendo o principal íon extracelular, ele é o principal determinante da osmolaridade e do trânsito de água entre os diversos compartimentos do organismo. Então, o sódio ele tem uma importância extremamente grande nesse sentido, diretamente relacionado com o equilíbrio hídrico do paciente, né? Quando a gente pensa no cálcio e no potássio, são dois íons, pessoal, que a gente vai ver que eles estão diretamente relacionados à condução elétrica das células, né? Então, eles estão diretamente relacionados ao potencial de repouso da membrana, no caso do potássio, e ao potencial, ao limiar, né, do potencial de ação, no caso do cálcio. E aí eles vão ter, obviamente, outras funções extremamente importantes no organismo, mas quando a gente pensa especialmente nos sinais clínicos que estão relacionados aos distúrbios eletrolíticos envolvendo esses íons, a gente pensa nessa parte de potencial de membrana, né? Quando a gente pensa no cloro e no bicarbonato, são dois íons que estão diretamente relacionados ao equilíbrio ácido-básico do organismo, né? E que aí vão estar diretamente relacionados a situações de acidose e alcalose metabólica, tá? E quando a gente pensa aí no magnésio, pessoal, ele tem uma importância bastante grande intracelular e uma relação em diversas vias metabólicas, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais estudos em relação ao magnésio, né? Se a gente pensa aí na anestesia como parte de um protocolo analgésico, como parte de um protocolo de sedação, já que ele causa alterações de depressão do sistema nervoso central, quando a gente está infundindo magnésio, né? Mas é um íon que, na verdade, ele está diretamente relacionado a diversas vias metabólicas que utilizam o magnésio como cofator, né? E ele também está muito relacionado ao próprio metabolismo do cálcio. Assim como o fósforo, né? Quando a gente pensa no cálcio, normalmente a gente já pensa no metabolismo conjunto do cálcio e do fósforo, já que os hormônios que controlam esse metabolismo, eles controlam o metabolismo tanto do cálcio quanto do fósforo. E aí no organismo a gente sempre tem uma relação entre cálcio e fósforo que tem que ser mantida, né? E os sulfatos também muito relacionados aí à parte de equilíbrio ácido-base. Bom, a ideia aqui, pessoal, não é a gente trabalhar todos os distúrbios de todos esses íons, né? Porque a gente não conseguiria trabalhar tudo isso, né? Então a gente teria aí que passar vários dias para falar de todos esses íons, né? Então hoje a ideia que
que eu foquei principalmente são nos 3 primeiros aqui, tá? Então, sódio, potássio e cálcio, que são os distúrbios eletrolíticos que a gente vai ver comumente aí em diversas situações clínicas, né? E que apresentam uma importância para a gente. E aí o cloro e o bicarbonato eu acabei deixando um pouquinho de lado, porque eu acho que valeria mais a pena se a gente estivesse trabalhando diretamente na parte de equilíbrio ácido-básico, né? Então, essa aí talvez seria uma discussão para outro momento daí, tá? Então, hoje a gente vai acabar focando nesses 3 principais íons ali, que são o sódio, o potássio e o cálcio. Bom, então, como a gente comentou, pessoal, a análise, né, desses eletrólitos, normalmente a gente faz por meio da hemogasometria, né? Então, a gente tem os aparelhos, que são os hemogasômetros, e que o hemogasômetro, né, os aparelhos de hemogasometria, normalmente eles possuem eletrodos, né, que são íons seletivos, e eles fazem um tipo de análise que permite, a partir desses eletrodos, analisar gases sanguíneos, né, analisar o pH sanguíneo e analisar também eletrólitos. Então, quando a gente pensa em equilíbrio eletrolítico, os eletrólitos, eles podem ser analisados por meio de testes, de métodos laboratoriais que são feitos dentro da bioquímica sérica, né? Então, é possível você coletar um sangue que você vai mandar para o exame bioquímico e pedir uma análise de eletrólitos, né? No entanto, a análise de eletrólitos pelos métodos, normalmente, da bioquímica sérica, eles apresentam alguns erros a mais, algumas alterações mais importantes em eletrólitos, que normalmente os métodos de análise que tem nos hemogasômetros, né, então esses eletrodos por íons seletivos, normalmente eles não apresentam, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na análise do sódio, né? Então, a análise do sódio, quando ela é feita pela bioquímica, pelos métodos de fotometria, né? Normalmente a gente tem uma alteração grande do sódio, por exemplo, em condições de alterações importantes de proteína plasmática, né? Então, a gente tem que tomar certo cuidado com outras condições clínicas, dependendo do método de análise desses eletrólitos que está sendo feito. E aí, normalmente, a análise por meio da hemogasometria, ela é um pouquinho mais fiel, ela apresenta um pouco menos alterações quando a gente compara com a bioquímica sérica. Então, normalmente, na hemogasometria, a gente consegue mensurar sódio, né, potássio, cálcio e cloro. Alguns hemogasômetros, eles têm os íons, os eletrodos todos, né, instalados, e aí você consegue analisar todos esses íons com uma única amostra de sangue, e outros hemogasômetros, eles não possuem, então, todos esses eletrodos, né? Então, tem hemogasômetros, por exemplo, que você tem que escolher se você quer instalar o eletrodo de cálcio ou o eletrodo de cloro. E aí você não consegue fazer a mensuração desses 2 íons, né? Então, alguns hemogasômetros têm, todos outros você tem que escolher os eletrodos que você quer adicionar naquele hemogasômetro, né? O mesmo acontece para o magnésio, né? Então, não são todos os hemogasômetros que trazem o magnésio, mas alguns já trazem. E aí, dependendo da sua rotina, né, do que a gente precisar analisar, a gente vai buscar o hemogasômetro que tenha aquele eletrodo, né? Quando a gente pensa na análise do equilíbrio ácido-básico, né, normalmente, se a gente precisa escolher, a gente dá preferência para o cloreto, né? E se a gente utiliza muito a hemogasometria aí para fazer análise do equilíbrio ácido básico, a gente sempre quer ter o cloreto. Mas se a gente puder ter todos, obviamente, melhor, né?
Os valores de referência, eles vão variar um pouquinho de acordo com o aparelho que está sendo utilizado, com a calibração, né, com o controle que é passado nesses aparelhos. Então, quando a gente pensa em valores de referência, né, a gente tem que pensar também no aparelho que a gente está utilizando, tá? Bom, pessoal, para análise de eletrólitos, né, então, quando a gente pensa na hemogasometria, para análise de eletrólitos, a gente pode ter uma amostra tanto arterial quanto uma amostra venosa, tá? Normalmente, quando a gente está pensando em análise de gases, dependendo do que a gente quer avaliar, a gente vai ter que decidir, né, se a gente vai coletar uma amostra arterial ou venosa, dependendo do que a gente quer avaliar. Então, se a gente está querendo avaliar troca gasosa, né, normalmente a gente está pensando, a gente vai querer amostras arteriais, né, quando a gente está pensando em avaliar a oxigenação do paciente, né, a gente vai pensar em amostras arteriais. Quando a gente quer pensar em analisar metabolismo mais periférico, algumas vezes a gente vai pensar na amostra venosa. Por quê? A gente tem uma diferença grande, principalmente no que diz respeito aos gases, né? Então, a PO2 e a PCO2, nas amostras entre o sangue arterial e o sangue venoso. Então, a gente vai ter uma grande diferença nos valores de gases, dependendo da amostra que a gente coletou, né? E normalmente a gente tem uma certa alteração também em pH e bicarbonato, né? Dependendo da nossa amostra. Quando a gente pensa na análise desses eletrólitos, então sódio, potássio, cálcio, cloro, normalmente a gente não tem uma alteração muito gritante, uma diferença gritante entre a amostra arterial ou venosa. Então, se a gente quer analisar só eletrólitos, a gente pode optar por uma amostra venosa, que normalmente é mais fácil de coletar, né? Mas normalmente, muitas vezes, quando a gente tem um paciente na UTI, a gente tem um acesso arterial também, né? E aí, se a gente for fazer análise de gases, a gente pode aproveitar, então, e já avaliar os eletrólitos pela amostra arterial também. Normalmente, quando a análise da gasometria, a gente faz uma análise imediata, né? Então, em 15, 30 minutos, no máximo, após a coleta, a gente faz para tentar ter menos alterações possíveis, né? Porque a gente continua com o metabolismo celular naquele sangue por um determinado tempo, e aí isso pode alterar principalmente gases sanguíneos, né? Então, a gente recomenda sempre fazer a análise da hemogasometria imediata, né? Se a amostra precisar ser armazenada, normalmente a gente faz um armazenamento aí em 4 graus, então a amostra refrigerada, e pode fazer essa análise em 2 horas. A alteração, de novo, ela é maior em gases, pessoal, em gases, em pH, né? E normalmente a gente tem menos alterações em eletrólitos. Então, os eletrólitos a gente consegue ainda analisar com essa amostra refrigerada, um pouquinho mais de tempo. Então, por exemplo, está numa clínica, num local que não tem um aparelho de gasometria, mas eu vou analisar eletrólitos, né? Então, eu tenho que coletar, chamar o motoboy, mandar para o laboratório, vai demorar um pouquinho mais de tempo. Mas para análise de eletrólitos, normalmente isso não apresenta grandes problemas, tá? Bom, e um outro ponto que eu acho importante a gente comentar, né, já que a gente está analisando esses eletrólitos do paciente, é durante a coleta o tipo de heparina, o tipo de seringa que a gente vai utilizar, né? Então, normalmente as amostras de hemogasometria, elas são coletadas em seringas heparinizadas, né? Então, elas são coletadas com heparina, com anticoagulante, né? Um caso que não utiliza normalmente heparina é no iStat, né, nos aparelhos portáteis de hemogasometria, que aí normalmente a amostra é muito pequena e a análise é feita na hora, né? Então, normalmente, às vezes, nem se utiliza heparina nesses casos, mas em todos os outros gasômetros, de forma geral, a gente coleta a amostra com heparina, tá? E aí tem alguns trabalhos, pessoal,
que apontam aí os diferentes tipos de heparina e as alterações que ocorrem na hemogasometria, tá? E aí, a gente tem alguns tipos de heparina. Então, a gente tem a heparina sódica, que é aquela heparina mais comum que a gente tem, né? A gente tem as seringas já heparinizadas com heparina lítica, líquida, né? E os tubos heparinizados. E a gente tem as seringas próprias de hemogasometria, que possuem heparina lítica, e normalmente essa heparina ela é liofilizada, ela não é líquida, tá? Então, as maiores alterações que a gente vê na análise de eletrólitos, né, elas são relacionadas à utilização da heparina sódica, né? Então, como o nome diz, a heparina sódica, ela já apresenta uma certa concentração de sódio. Então, quando a gente utiliza a heparina sódica para diluir na coleta de uma amostra, a gente pode causar alterações importantes nas concentrações de sódio, né? Além disso, a gente pode ter alterações no cálcio e no potássio. E essas alterações, elas podem ser decorrentes tanto de uma quelação da heparina com cálcio, tá? Quanto pelo fato de que, normalmente, na heparina sódica, o que se faz, né? Algumas vezes o pessoal não utiliza seringas específicas de heparina, né? De hemogasometria. Então, o que se faz? O pessoal vai lá, puxa numa seringa de lava a seringa com heparina e depois volta a heparina para o frasco, né? Só que aí você não sabe exatamente o quanto de heparina que ficou ali no canhão da agulha, ali na seringa, e isso pode causar alterações de diluição dessa amostra. Então, se vê muitas alterações de redução do cálcio e do potássio quando a gente faz esse preparo manual utilizando heparina sódica, além da própria alteração no sódio. Além disso, a gente pode ter alterações na PCO2, então em gases também, né? E também uma redução aí na hemoglobina e na glicose, né? Então, muitos gasômetros, eles medem já o hematócrito e a hemoglobina, e pode ter alteração relacionada a isso. O que menos altera a amostra são as seringas específicas mesmo para hemogasometria, pessoal. Por que elas menos alteram? Porque elas utilizam essa heparina lítica, né? E liofilizada. A heparina lítica e liofilizada, normalmente ela causa poucas alterações em relação ao sódio, né? E ela tende a quelar menos com o cálcio, né? Principalmente a forma liofilizada. Então, quando a gente pensa na análise de eletrólitos, é importante a gente saber, né, as alterações que podem estar ocorrendo devido à nossa coleta. Então, às vezes, você coletou lá você não tinha uma heparina, uma seringa específica para coleta de hemogasometria, e você coletou com a seringa normal. Você mesmo heparinizou a seringa, e a gente já fez isso inúmeras vezes, né? Mas a gente tem que estar atento que às vezes você pode ter alterações, por exemplo, uma hipocalcemia, uma hipocalemia, que estão relacionadas à sua coleta, né? E que não estão relacionadas necessariamente ao quadro clínico daquele paciente. Então, a gente tem que tomar certo cuidado. Preferencialmente, então, seringas específicas para hemogasometria, né? E essas seringas, então, contêm essa heparina lítica e liofilizada. Bom, tem um trabalho que comparou aqui também, pessoal, uma forma líquida de heparina, né, feita manualmente com a seringa específica, e ele colocou que, na verdade, os resultados, eles foram negligenciáveis, né, as diferenças foram negligenciáveis, e que, portanto, você poderia utilizar a sua própria seringa heparinizada. Esse trabalho aqui foi em cirurgias cardíacas, né, que eles normalmente monitoram todos esses parâmetros de forma contínua aí, né? Então, eles colocaram que eles heparinizavam a seringa, né? Então, eles puxavam uma seringa de 2 ml até meio ml de heparina e depois devolviam o conteúdo todo para dentro do frasco de novo. E eles esvaziavam essa seringa até eles não perceberem líquido mais. E aí eles colocaram que dessa forma dava certo. Mas a gente tem vários outros trabalhos falando que tem alterações importantes, né? Então, na dúvida, se possível, utilizar seringas
específicas. Se não, levar em conta que você pode ter alterações principalmente no cálcio e no potássio, né, relacionados a isso. E a principal alteração, normalmente, ela é no cálcio, tá? Então, a gente vê mais alterações no cálcio. Bom, pessoal, e agora, passando a falar um pouquinho dos distúrbios eletrolíticos, né? Então, falar um pouquinho dos distúrbios, começando pelos distúrbios do sódio, aí, né? Quando a gente pensa nos distúrbios do sódio, a gente tem que pensar que o sódio, ele está diretamente relacionado aí à osmolaridade, né? Então, o sódio, ele é o principal determinante da osmolaridade do ambiente extracelular e intracelular, né? Então, quando a gente pensa no sódio, a gente sempre vai pensar nisso. A osmolaridade, pessoal, né, ela é o número de partículas de soluto por quilograma de solvente, né? E a osmolaridade é o número de partículas de soluto por litro de solução. Quando a gente pensa no organismo, nos fluidos corporais, a gente tem solução aquosa, então a osmolaridade e a osmolaridade, elas são praticamente a mesma coisa, né? Então, a gente acaba utilizando os dois como sinônimos, apesar de eles não serem sinônimos, né? E aí a gente vê, ó, que a osmolaridade, pessoal, ela é determinada pelo sódio, pela ureia e pela glicose, né? Tem esse fator de divisão aqui só por conta das unidades, né? Então, sódio normalmente milimol por litro e ureia e glicose miligrama por decilitro. Então, tem um fator de correção. E a osmolaridade efetiva, ela basicamente, ela é determinada pelo sódio e pela glicose. Por que se corta a ureia, né, da equação? Porque normalmente a ureia, ela consegue transitar livremente entre os compartimentos, né? Então, a ureia, ela entra e sai da célula de forma fácil. Então, a gente retira ela da equação. E aí, os principais determinantes são o sódio e as concentrações de glicose. Ou seja, concentrações de sódio alteradas, né, plasmáticas, se a gente pensar, normalmente esse sódio plasmático, pessoal, ele está relacionado à concentração de água do organismo. Por quê? Porque a gente tem um trânsito de água, né, que vai ocorrer do compartimento intracelular, né, e no compartimento intracelular a gente tem a maior parte do total de água corporal, então 67% aqui, e do líquido extracelular, né, do compartimento extracelular. Então, o que determina essa movimentação de água entre o compartimento intracelular e extracelular são essas concentrações, especialmente de sódio e de glicose, né? Então, sempre que a gente tem alterações no sódio, a gente vai ter que pensar em alterações nesse conteúdo de água entre os diferentes compartimentos. Então, compartimento extracelular e compartimento intracelular, né? E aí a gente já pode começar a pensar, né, nas situações de distúrbios do sódio. Então, ou a hipernatremia, que é o aumento nas concentrações do sódio, ou a hiponatremia, que é a redução nessas concentrações do sódio, né? Quando a gente pensa na hipernatremia, então, pessoal, a gente normalmente vai tentar analisar esse aumento do sódio na concentração no sangue, né? Em função de alterações também no volume de fluido extracelular aí, né? Então, quando a gente pensa na hipernatremia, a gente vai ter que pensar em situações em que a gente tem perda de água pura, em situações que a gente tem perdas hipotônicas ou que a gente tem ganho de sal, né? Na perda de água pura, vejam, né? Se a gente considera uma situação normal, então a gente tem um fluido intracelular com uma determinada osmolaridade, né? Que é principalmente determinada pelo sódio. Também por outras moléculas, mas principalmente pelo sódio. E um fluido extracelular, né? Que tem uma outra osmolaridade determinada. Quando a gente tem perda de água livre, significa que a gente está perdendo, né, água pura.
E aí a gente pode ter uma concentração de sódio aumentada proporcional em relação ao volume que a gente tinha anteriormente, né? Então, de forma geral, a concentração de sódio, ela ficou a mesma, só que o volume de água agora no compartimento extracelular, ela é menor. Então, a gente vai ter uma hipernatremia, né? E, normalmente, o organismo, ele apresenta uma compensação em relação a isso, né? À medida que a gente vai tendo esse aumento da osmolaridade aqui por perda de água, a gente tem passagem de água do fluido intracelular para o extracelular até atingir um determinado equilíbrio, tá? Nas situações de perdas hipotônicas, o que acontece? A gente tem tanto perda de água quanto perda de substâncias aí osmolares, né? Dentre elas o próprio sódio. Nesses casos, vejam que a gente apresenta essa perda aqui, né, de água e de sódio, porém, proporcionalmente, o sódio ele pode ser perdido menos do que a água. E aí a gente pode ter uma situação em que houve perda volumétrica do fluido extracelular, mas houve perda de sódio também, porém a perda de água foi maior do que a perda de sódio, ou seja, uma perda hipotônica. E nesses casos a gente pode ter uma hipernatremia. Vejam que nessa condição a gente também tem uma compensação do organismo aqui, mas o compartimento extracelular, ele perde em fluido nessa situação, tá? Então, normalmente, nessas perdas hipotônicas, a gente tem uma hipernatremia, que ela comumente está relacionada a situações em que a gente tem o paciente perdendo volume. Então, um paciente desidratado, um paciente que teve perda volêmica, né, perda de água por via gastrointestinal, por via renal, né? E uma última situação seria uma situação que normalmente a gente tem ganho de sal aqui, né, no compartimento extracelular, né? E de forma compensatória, a gente tem perda de água indo do fluido intracelular para o extracelular. Mesmo com o aumento do volume nesse fluido extracelular, a gente ainda tem concentrações de sódio mais altas, a gente tem um ganho de soluto. Isso é normalmente situações em que a gente faz uma administração excessiva de fluidos que tem excesso de sódio para o paciente, tá? Então, quando a gente pensa nesses distúrbios do sódio, a gente sempre vai pensar nessas situações. Se a gente está tendo perda de água pura ou ganho de água pura, perdas hipotônicas ou alterações nas concentrações do próprio sal, tá? E aí, quando a gente vai avaliar a hipernatremia, então, normalmente a gente avalia ela junto com a volemia do paciente, né? E a gente consegue pensar nessa hipernatremia pensando na hipovolemia. Então, a gente tem aquela condição, né, em que a gente tem perda de água livre, mas devido a troca, né, de água entre o fluido intracelular e o fluido extracelular, a gente tem um paciente que está normovolêmico. Ele está normovolêmico, mas ele está hipernatrêmico, né? Então, ele perdeu a água do fluido extracelular, mas foi água pura. O fluido intracelular compensou isso, mas proporcionalmente o sódio ficou um pouquinho mais alto. Normalmente, essas condições, elas não são tão comuns para a gente na veterinária, né? Isso normalmente ocorre quando a gente tem diabetes insípido, né? Quando a gente tem, por exemplo, hipertermia muito grave, né? Acesso inadequado à água por muito tempo, né? Então, são situações em que não são tão comuns para a gente. O que é mais comum são as situações em que a gente tem a hipernatremia associada, né, a uma depressão volumétrica do paciente. E aí, normalmente, isso vai estar relacionado a perdas gastrointestinais, né, ou perdas renais. Aqui a gente não vai comentar, pessoal, da fisiopatologia de cada uma dessas situações, tá? Mas são situações em que, com essa perda de volume, a gente pode ter uma perda de água, né, que ela é maior do que a perda de sódio,
né, do que a perda de eletrólitos. E aí a gente pode ter uma hipernatremia associada a essa perda hipotônica de solutos, tá? E isso é bastante comum em diversas doenças que a gente vê na veterinária. Por outro lado, a gente tem as condições de hipervolemia, né? E que estão normalmente relacionadas a maior ganho de sódio, né? De sal, e aí, consequentemente, essa translocação do líquido do fluido intracelular para o extracelular. Isso aqui, normalmente, pessoal, é quando a gente tem uma condição que a gente tem isso, é o hiperaldosteronismo, né? Em que a gente tem liberação excessiva de aldosterona com reabsorção excessiva de sódio, e aí isso é uma doença que a gente vê normalmente essa condição. E a outra situação é quando a gente realmente excede a nossa administração de sódio do paciente. Então, a gente comumente utiliza a solução fisiológica, né? E aí a solução fisiológica, ela apresenta uma concentração alta de sódio, tanto de sódio quanto de cloro. A gente normalmente tem que controlar isso. Ou se a gente está fazendo fluidos hipertônicos, né? Então, a gente tem condições que a gente administra uma solução hipertônica para o paciente, né? Então, numa situação aí de trauma crânioencefálico, em que a gente quer reduzir a pressão intracraniana, numa situação em que a gente está tentando controlar a pressão arterial e faz uma administração de uma solução hipertônica, que tem uma concentração alta de sódio, a gente vai tender a causar a hipernatremia. Bom, em relação a sinais clínicos, né? A hipernatremia, os sinais clínicos relacionados à hipernatremia, eles normalmente ocorrem quando a gente tem concentrações extremamente altas de sódio, hein? Maior do que 170 miliequivalentes ou milimol por litro, né? E esses sinais estão relacionados justamente ao quê? Quando a gente aumenta muito o sódio na parte extracelular, né? É o sódio que determina a osmolaridade do fluido extracelular, né? E, consequentemente, das células. E aí, quando a gente pensa no sistema nervoso central, quando a gente tem um aumento brusco dessa osmolaridade, o que acontece? A gente tem saída de água das células do sistema nervoso central, né? E aí, com isso, a gente pode ter ruptura de vasos sanguíneos, então cerebrais, hemorragias focais, né? A gente tem uma desidratação mesmo das células do sistema nervoso. E com isso, normalmente, a gente vai ter sinais neurológicos, tá? Então, a hipernatremia extrema, ela é extremamente grave porque ela causa lesões no sistema nervoso central. Só que, normalmente, essas condições, elas estão muito mais relacionadas com a velocidade que a gente desenvolve a hipernatremia do que com a gravidade da hipernatremia. Então, por exemplo, eu posso ter uma hipernatremia grave, lá 160, 165 milimols por litro de sódio, né? Só que essa hipernatremia, ela demorou 10 dias para se desenvolver, né? Então, paciente que já veio apresentando sinais clínicos, alterações que foram aumentando a concentração do sódio de forma progressiva. O sistema nervoso, ele consegue ter mecanismos compensatórios para isso. Então, normalmente, ele começa a acumular substâncias que são chamadas de osmólise diogênicos, né? E que equilibram, então, compensam esse aumento da osmolaridade extracelular aí, tá? Quando a gente pensa na parte quando a gente pensa, quando tem um aumento rápido da concentração do sódio, não dá tempo de ter essa compensação. E aí a gente pode ter esses sinais clínicos se desenvolvendo. Por isso que quando a gente pensa em hipernatremia, a velocidade de desenvolvimento é tão grave quanto a própria gravidade, a própria proporção de aumento aí, tá? E aí isso é importante porque a gente vai pensar na correção, né? Quando a gente vai corrigir, a gente também vai ter que diminuir as concentrações de sódio de forma lenta, né? Ou, se for hiponatremia, aumentar de forma lenta. Por quê? No caso da hipernatremia, se a gente corrige muito rápido, a gente altera essa osmolaridade muito rápida. E aí a gente pode ter a situação contrária. A gente pode ter uma diminuição importante da osmolaridade extracelular, e aí toda
o líquido extracelular entra nas células do sistema nervoso, causando edema cerebral. Então, isso aqui, pessoal, eu acho que é um ponto bastante importante quando a gente pensa nos distúrbios do sódio. Às vezes, mais do que o valor em si, né, é a gente pensar no que ele está relacionado, então, em relação à doença de base dele, e na correção, para a gente evitar esses problemas que estão relacionados. Então, quando a gente pensa nessas situações, a gente tem que fazer sempre mensurações seriadas, né? E aqui a gente tem um trabalho, né, que ele está relacionando aí, é um trabalho grande também, né, que ele está associando a hipernatremia com prognóstico aí para cães e gatos, né? E o que ele percebe? Então, foi um trabalho que avaliou aí 16, quase 17 mil cães, né, e 4 mil gatos, né, que passaram por avaliação eletrolítica do sódio, né, e eles perceberam o quê? Que a hipernatremia, na verdade, ela é infrequente em cães e gatos, né, então se a gente vê aqui, apenas 5,7% dos cães e 8% dos gatos tinham hipernatremia. Só que, apesar da incidência ser baixa da hipernatremia, a hipernatremia ela foi associada a maior fatalidade quando comparado aos animais que tinham concentrações normais de sódio ou hiponatremia. Então, a hipernatremia ela acaba sendo mais grave do que a hiponatremia, tá? E a magnitude está mais associada à fatalidade, então, nesse trabalho, eles associaram um aumento, quanto maior, quanto pior a hipernatremia, pior o prognóstico, né? E uma coisa interessante que eles perceberam é o quê? Que 50% dos cães e 61% dos gatos, eles desenvolveram hipernatremia no hospital. Então, eles desenvolveram isso durante o tratamento. E aí, é algo que a gente tem que eu acho importante a gente tomar certo cuidado, né? Porque na veterinária, muitas vezes, a gente não tem um costume grande, né? A gente tem vários pacientes, inúmeros pacientes que têm alterações, doenças gastrointestinais importantes, então tem perda de fluido, tem perda de eletrólitos, né? E às vezes a gente dosa muito pouco, né? Talvez pela dificuldade, pelos aparelhos de hemogasometria, pelo custo, né? Mas vejam que às vezes a gente está tratando um paciente, está fazendo uma reposição volêmica desse paciente, né? E a gente acaba desenvolvendo, né? Acaba provocando uma alteração importante eletrolítica no paciente dentro do próprio hospital. Então, sempre que a gente tem situações, né, que envolvem distúrbios eletrolíticos e hídricos, principalmente os mais graves, então, paciente que está vários dias tendo diarreia, vários dias tendo vômito, doenças renais, né? São pacientes que às vezes merecem uma atenção especial em relação à análise desses distúrbios eletrolíticos, né? Bom, em relação à hiponatremia, pessoal, ela está normalmente relacionada à hipoosmolaridade, né? Então, a gente comumente tem a hiponatremia associada à hiposmolaridade. A gente pode ter situações, então, também que estão relacionadas a maior adição ou retenção de água, e aí, com maior adição ou retenção de água pura, o sódio acaba ficando mais baixo, né? Então, situações que estão relacionadas a essa hiposmolaridade, né? E são aquelas situações em que a gente tem perdas urinárias e perdas insensíveis que têm uma osmolaridade maior do que do fluido que está sendo ganho. Ou seja, esse paciente ele perde muito eletrólito, ele perde muito sódio. Por exemplo, numa situação de vômito. Ele está perdendo muito eletrólito, né? Essa perda volêmica dele, esse volume que ele está perdendo muito mais eletrólitos do que ele está ganhando. Ele está repondo água, às vezes por próprios mecanismos compensatórios, pela ativação do ADH, né, do hormônio antidiurético, que vai fazer retenção de líquido,
e aí ele retém, ele consegue corrigir, de certa forma, um volume, mas ele tem uma perda maior de eletrólitos, e aí a hipomonatremia, ela é comumente desenvolvida nessas condições, tá? Bom, pessoal, normalmente, né, o que se preconiza é você analisar os distúrbios do sódio junto com a osmolaridade, mas a osmolaridade não é algo que a gente normalmente mensura, né? A gente tem até formas de mensurar isso e formas de calcular a osmolaridade lá. Então, a gente pode fazer uma comparação entre o medido e a osmolaridade calculada, né, baseada na concentração de sódio e de glicose, para a gente ter uma ideia disso. Só que a gente normalmente não faz isso. Então, o que a gente tem que levar em consideração? A gente tem uma situação que é a pseudo-hiponatremia, que normalmente ocorre em situações em que a gente tem hiperlipidemia ou hiperproteinemia, em que a gente tem uma osmolaridade aumentada devido ao aumento de proteínas plasmáticas e lipídios. Então, nessas situações, a gente pode ter uma hiponatremia que, na verdade, ela é falsa. Ela está relacionada a alterações na mensuração do sódio por conta dessas alterações na proteína. Isso aqui, pessoal, principalmente naqueles métodos bioquímicos, né? Nos métodos pelo hemogasômetro, normalmente a gente diminui um pouco isso aqui, tá? Então, de forma geral, a gente vai pensar isso. Aí a gente tem condições que podem causar hipernatremia, hiponatremia, mas o paciente vai estar com uma osmolaridade aumentada. Por exemplo, nas situações de hiperglicemia. Então, no diabetes, isso é uma situação relativamente comum. O paciente está hiperglicêmico, está com a osmolaridade alta, porém ele está com o sódio baixo, porque o que está aumentando a osmolaridade não é o sódio, é a glicose, tá? E de forma geral, né, o sódio, a redução das concentrações do sódio está relacionada à diminuição da osmolaridade e está também relacionada a alterações no volume, né? Então, a gente sempre vai pensar nessas alterações do sódio relacionadas a volume. Na hiponatremia, pessoal, a gente vai ter as principais condições, né? Também vão estar relacionadas ou à hipervolemia e hiponatremia, ou a hipovolemia e hiponatremia. Na hipervolemia, normalmente o paciente ele tem um aumento da quantidade de água, ele tem uma retenção maior de água, normalmente doenças que causam maior retenção de água. Então, por exemplo, insuficiência cardíaca congestiva, doença hepática severa, né? Então, insuficiência hepática, síndrome nefrótica, insuficiência renal grave, né, são pacientes que começam a ter maior retenção de líquido, e junto com essa retenção de líquido, normalmente a gente tem uma hiponatremia associada, né? E no caso das situações de hipovolemia, é quando a gente tem perdas de sódio, né? Então, pelas vias não renais, então principalmente trato gastrointestinal ou terceiro espaço, né? Quando a gente tem pancreatite, peritonite, uroabdômen, são situações bastante comuns da gente ter hiponatremia, né? Assim como situação de corpo estranho, de obstrução intestinal, são situações bastante comuns em que a gente observa hiponatremia devido a essa perda para o terceiro espaço, né? E as perdas renais, né, que normalmente estão relacionadas aí, no caso da hiponatremia, principalmente a administração de diuréticos e ao hipoadrenocorticismo, tá? De forma geral, pessoal, hiponatremia, a gente também tem sinais clínicos quando a gente tem uma redução importante do sódio, né? E aí, redução do sódio, né, diminui a osmolaridade extracelular. O que acontece? O líquido tende a entrar para dentro da célula. No sistema nervoso central, isso é extremamente grave, pode causar edema cerebral. Então, os sinais de hiponatremia, normalmente, eles estão relacionados aí ao edema cerebral, tá? Então, eles estão relacionados a sinais neurológicos. Então, a gente vê náusea, vômitos, alterações da consciência, letargia,
convulsões, né? Então, que são sinais que estão relacionados aí a edema cerebral, aumento da pressão intracraniana, tá? Da mesma forma que a hipernatremia, né? Esses sinais clínicos estão mais relacionados à velocidade com que se desenvolve a hiponatremia do que com a severidade da hiponatremia, né? E a gente tem aquele mesmo mecanismo compensatório, a gente tem redução dos osmólise diogênicos para manter a tonicidade da célula sem alterar o metabolismo. O que acontece, né? Na hora da correção, a gente vai ter que tomar certo cuidado. Então, esse trabalho, pessoal, associou também a hiponatremia a maior mortalidade, tá? Em pacientes com doença cardíaca congestiva. Então, nesse trabalho, o que eles perceberam? Que nos pacientes com doença cardíaca congestiva, aqueles que não sobreviveram tinham concentrações de sódio significativamente menores quando comparados com os que sobreviveram, né? E a glicose estava significativamente mais aumentada, né? Então, o que a gente percebe aqui, ó? 44% dos pacientes não sobreviventes tinham concomitantemente concentrações baixas de sódio, hiponatremia e hiperglicemia, né? Então, eles conseguiram relacionar nessa condição clínica específica a hiponatremia com uma maior mortalidade, tá? Então, aquilo importante, pessoal, a correção da hiponatremia, normalmente a gente vai utilizar fluidos que são um pouco mais ricos em sódio, né? E normalmente a gente vai ter que fazer uma correção lenta. Quando a gente pensa em hiponatremia, muitas vezes a gente utiliza a própria solução fisiológica para corrigir esse distúrbio, né? Mas a gente vai ter que fazer uma correção lenta. Então, quando a gente tem um paciente hiponatrêmico, é importante a gente monitorar, pelo menos diariamente, né? Para ver quanto esse sódio está aumentando. Então, preconiza-se não exceder aí um aumento de 8 miliequivalentes por litro a cada 24 horas, especialmente nos casos mais crônicos. Por quê? Porque a gente já teve toda a adaptação do sistema nervoso central. Se você aumenta de forma brusca o sódio, o que vai acontecer? Vai acontecer como se fosse uma hipernatremia grave, né? Então, a gente vai ter a saída de água das células, hemorragias focais, e aí a gente tem uma condição que a gente chama de mielinólise, que é a quebra, a lise da bainha de mielina, né? E que está relacionada a uma correção muito rápida na hiponatremia. Então, esse aqui é um relato de caso bastante antigo que a gente tem em cães, né? Mas que a gente teve um aumento aí das concentrações de sódio que foram um pouco mais altas do que essa taxa aqui, e já tiveram 2 animais que tinham diferentes doenças, mas que tiveram lesões neurológicas, né, que passaram a ter sinais neurológicos, então ataxia, alterações comportamentais, né, e que foram relacionadas a essa mielinólise, depois confirmada ali por meio da necrópsia, né? Porque foram animais que depois foram eutanasiados e que tiveram uma piora grave, né? Mas foram animais que a correção de sódio eles consideraram uma correção um pouco agressiva, né? Então, foi uma correção que vocês vejam, estava em 100, né? No primeiro dia, a concentração de sódio foi para 136 no terceiro dia. Então, se a gente pensa, às vezes, nem é tanto, né? Mas era um paciente que provavelmente já tinha uma certa compensação aqui e houve um aumento muito rápido, né? Nesses primeiros dias. E aí os pacientes tiveram essa condição aí da mielinólise. Não é algo relatado comumente, tá, pessoal? Mas é algo que talvez a gente também não se atente muito, né? Então, acho que vale a pena a gente sempre ter esse cuidado quando a gente está fazendo a reposição do sódio. Tem mais um tempinho para falar pelo menos do potássio aqui, pessoal? Fique à vontade, viu, Gabriel? Sem problemas.
Beleza, a gente acaba passando um pouquinho, porque é um tema amplo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí, pelo menos, do potássio, para a gente não se estender muito aí, né? E aí, caso vocês tenham dúvidas aí, queiram comentar alguma coisa, a gente comenta após aí. Bom, quando a gente pensa nos distúrbios do potássio, a gente tem que pensar, basicamente, no quanto a gente tem de ganho de potássio, e aí, pensando nas condições que a gente tem dos nossos pacientes, principalmente na dieta, né? Então, pacientes que estão ou não estão se alimentando normalmente, e na administração de fluidos no ambiente hospitalar, né? E o potássio, pessoal, ele tem uma translocação muito grande, né, do fluido extracelular para o fluido intracelular. Ele é o principal íon intracelular, né? Mas ele tem essa translocação muito grande. Então, a gente tem, né, bombas que trocam hidrogênio com potássio, a gente tem bomba de sódio e potássio, né? A gente tem canais específicos, então a gente tem uma translocação muito grande do potássio do fluido intracelular para o fluido extracelular. Por exemplo, em situações de acidose metabólica, né, o que acontece? A gente começa a ter uma maior entrada de hidrogênio na célula, já que ele está em excesso no fluido extracelular, né? E isso envolve também um mecanismo renal, né? E a gente passa a ter uma saída do potássio, né? Então, a gente tem um aumento do potássio extracelular e, consequentemente, do potássio sérico nessas condições. Na alcalose ocorre o contrário, o potássio ele entra para dentro da célula, né? Se a gente pensa na glicose, né, a entrada da glicose na célula mediada pela insulina, ela também está relacionada a uma entrada concomitante do potássio. Então, em situações em que a gente tem hiperglicemia, né, a gente tende a ter uma maior quantidade de potássio entrando para a célula. Então, é um íon que ele se desloca muito aqui. E aí, algumas vezes, a gente tem distúrbios desse íon que vão estar relacionados justamente a essa translocação do potássio entre o fluido extracelular e o fluido intracelular. E quando a gente pensa na excreção do potássio, ela é principalmente renal, né? Então, 90%. Então, a gente, normalmente, quando a gente pensa em distúrbios do potássio, inicialmente a gente pensa em distúrbios, né, renais. Mas a gente pode ter essas condições de translocação e a gente pode também ter distúrbios gastrointestinais que causam uma perda importante do potássio, né? Então, quando a gente pensa lá em diarreias por muito tempo, né, a gente tem uma perda importante de potássio, vômito crônico, uma perda importante de potássio, né? Além das perdas renais, que normalmente são ainda mais significativas, né? Por que o potássio é importante para a gente, né, pessoal? Por que os distúrbios eletrolíticos relacionados ao potássio acabam sendo muito importantes? Porque a gente tem o potássio como o principal determinante do potencial de repouso de membrana, né? Então, se a gente lembrar lá do potencial de membrana, a gente tem um potencial de repouso, né? Que normalmente ele gira aí em torno de menos 70, né? E aí a célula, quando ela vai ser despolarizada, então a gente tem um influxo de sódio, né? E aí a gente tem uma alteração nas cargas dessa membrana, a gente atinge um limiar aqui e faz a despolarização da célula, né? E depois, no período de repolarização, a gente tem um momento em que a carga elétrica fica menor do que o potencial de repouso e depois volta para o potencial de repouso, né? Então tem essa repolarização para depois ela ser despolarizada novamente. O potássio ele é o principal determinante desse potencial de repouso. Quando a gente tem uma hipercalemia, a gente tende a ter um aumento desse potencial de repouso de membrana, ele fica menos negativo,
né? Porque a gente tem uma maior concentração de potássio fora da célula. E o potássio, normalmente, ele tem que estar dentro da célula, e isso é determinado, né, promovido com gasto de energia pela bomba sódio-potássio ATPase, né? Então, quando a gente tem uma condição de hipercalemia, a gente tem um aumento do potencial de repouso de membrana. O que isso vai fazer? Vai alterar a excitabilidade da célula, né? Inicialmente ela fica mais excitável e depois ela diminui essa excitabilidade. A hipocalemia, por outro lado, ela reduz esse potencial de repouso de membrana, tá? E aí a gente começa a pensar, né, já nos sinais clínicos que estão relacionados a isso. Então, se a gente vai ter alteração no potencial de repouso de membrana, a gente vai ter alteração de despolarização de músculos, né? A gente vai ter alterações relacionadas, então, à fraqueza muscular, e a gente vai ter alterações, provavelmente, na despolarização cardíaca. E aí, por isso que os distúrbios do potássio, eles acabam sendo extremamente importantes por conta disso. Esse é um trabalho, pessoal, que demonstrou já, né, que avaliou, então, a severidade e prognóstico, né, associado com as anormalidades de potássio em cães e gatos, né? Então, o grupo da professora Kate Hopper aqui, né? Então, também, que trabalha muito com essa parte. A gente vê que os distúrbios do potássio, ó, vejam, 27% dos cães e 40% dos gatos. Então, já é muito mais frequente do que os distúrbios do sódio que a gente vê, né? E aqui, distúrbios de forma geral, tanto hipocalemia, que é a redução, né, das concentrações do potássio, quanto a hipercalemia, que é o aumento. Bom, os cães, pessoal, com hipocalemia branda, que foi considerado aqui 3 a 3,5 milimol, ou hipercalemia branda, 5 a 5,9, tiveram maior mortalidade do que os cães normocalêmicos. Isso aqui, pessoal, não é uma alteração incomum da gente ver, não, tá? Então, isso aqui chamou bastante a minha atenção nesse trabalho, que realmente essas alterações do potássio foram relacionadas à maior mortalidade, e, na verdade, não são alterações graves, né? Mas já puderam ser relacionadas aí. Então, é outra coisa que a gente já tem que levar mais em conta. Os gatos, não houve uma relação da hipocalemia com a mortalidade, mas principalmente da hipercalemia, né? E aí, especialmente relacionados às condições aí de obstrução uretral. Quais que são os sinais clínicos da hipocalemia, da redução do potássio, pessoal? Então, fraqueza muscular, né? 24% dos pacientes desse trabalho. Isso é um sinal clínico importante. E eles viram isso a partir de menor do que 2,9 milimol por litro, o paciente já apresentando maior fraqueza muscular. E grande parte dos pacientes aqui, cães, apresentaram como alteração no eletrocardiograma taquicardia, tá? A hipocalemia, pessoal, quando ela vai ficando grave, ela pode causar arritmias ventriculares e supraventriculares e pode causar também, inclusive, alterações funcionais dos rins, né? Além da fraqueza muscular, do paciente que ele está completamente sem força no internamento, né? E aí ele está hipocalêmico. Os gatos, por outro lado, eles apresentaram maior variação em relação à frequência, né? Então, eles tiveram tanto bradicardia quanto taquicardia associado à hipocalemia. Então, assim, não dá para considerar alterações específicas que falam, ah, não, se aconteceu tal coisa no eletro, esse paciente está hipocalêmico. Isso não, né? Mas, comumente, a gente vê alterações cardíacas associadas também à hipocalemia. Isso é muito mais comum na hipercalemia, né, as alterações cardíacas, mas na hipocalemia isso também pode ocorrer, tá? Aqui, pessoal, nesse trabalho, né, quais que foram as principais causas, os principais fatores associados? Então, eles perceberam aqui
tanto diminuição da alimentação, né, então relacionados a isso, animais que estavam com anorexia, né, quanto animais que estavam recebendo fluidos, mas que eram pobres em potássio, né, e que eles estabeleceram como causa aqui. Então, 21% dos animais, pessoal, como causa de hipocalemia, fluidos que eram pobres em potássio, né? E aí, quando a gente pensa nos principais que a gente tem aqui, tanto a fisiológica quanto o Ringer com lactato, né? A fisiológica não tem nada de potássio, mas o Ringer com lactato, ele tem uma quantidade muito pequena de potássio, né? Então, aquela quantidade que tem no Ringer não repõe potássio para um paciente que está em hipocalemia, tá? A gente tem que repor potássio a mais. Bom, aí a gente viu, no caso aqui de translocação, né, do potássio do fluido extracelular do fluido intracelular, o principal causa de hipocalemia foi hiperglicemia, né, e depois a alcalemia dos pacientes, tá? E aí as principais condições que levaram os animais à hipocalemia realmente foram relacionadas à perda de potássio. Então, principalmente perdas gastrointestinais, tá? Então, quando a gente pensa em doenças gastrointestinais, pessoal, diarreia, vômito, comumente os pacientes, tanto cão quanto gato, eles desenvolvem hipocalemia. Mas vejam que cão, nesse trabalho aqui, ó, 90% dos animais tiveram hipocalemia, os que estavam com perdas gastrointestinais, né? Então, é muito importante isso. Realmente, quando a gente pensa em perda gastrointestinal, no caso do cão, principalmente, ele tende a causar hipocalemia, tá? E a hipercalemia? A hipercalemia, né, também está relacionada à fraqueza muscular e relacionada a alterações aí da condução cardíaca, tá? Quando a gente pensa, pessoal, no potássio, vejam que normalmente a gente consegue, né, a gente pode ver alterações no eletrocardiograma decorrentes de alterações de distúrbios do potássio. Então, quando a gente tem uma hipocalemia grave, a gente pode ver esse infradesnível e esse aumento do segmento ST aqui, né? Então, a gente pode ver, e essa onda T achatada, né? Algo que a gente pode ver na hipocalemia, mas na hipercalemia, né? Quando ela é branda, a gente tende a ter primeiro aumento da onda T, e depois a gente começa progressivamente a ter alterações no complexo QRS, até numa hipercalemia grave, essa alteração do potássio aqui. E normalmente essas alterações estão relacionadas à bradicardia. Só que, pessoal, essas alterações do eletro, né, apesar de a gente ter uma correlação aqui com os níveis sanguíneos de potássio, a gente já tem um trabalho que mostra que nem sempre a gente tem isso em cão e gato, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a gente tem uma doença que a gente suspeita de hipercalemia, não basta a gente ir lá e olhar no eletro e falar, não tem alteração, então tá tranquilo, né? Não quer dizer. A gente pode ter um paciente com uma hipercalemia grave e sem alterações em eletrocardiograma ainda, né? Então a gente sempre vai ter que pensar em dosar o potássio mesmo, tá? Quais que são os principais causas aí que foram relacionadas à hipercalemia, né? Então, no caso aqui, pessoal, daquela troca intracelular, os pacientes em acidemia, né, em acidose metabólica, ó, a grande maioria deles desenvolveu alterações nos níveis de potássio aqui também, tá? E principalmente em relação a doenças renais. Então, hipercalemia, principalmente relacionada à insuficiência renal aguda, né, em cães, e aí alterando a excreção do potássio, assim como o hipoadrenocorticismo, que aí a gente tem normalmente uma hipercalemia e uma hiponatremia, né? E no caso dos gatos, né, principalmente associada à doença renal crônica e à
obstrução uretral e ureteral, né? Então, essa é a principal situação que a gente tem hipercalemia na medicina veterinária. Aqui é um eletro, pessoal, de um paciente aí com hipercalemia, né? Então, vejam, na verdade, se eu não me engano, o potássio desse animal estava aí perto de 8, né? Mas ele já tinha uma redução, era um gato, né? Ele já tinha uma redução importante da frequência cardíaca, né? Então, ele já tinha uma bradicardia, né? Então, já estava aí com uma frequência bem diminuída, e olha essa alteração, né? Então, ele tinha uma onda T muito grande, e ele já tinha uma alteração importante aqui no complexo QRS, né? E aí, se a gente mantém esse paciente hipercalêmico, a gente realmente tem a possibilidade aí de causar desse paciente vir a óbito por conta de alterações cardiovasculares decorrentes dessa hipercalemia, tá? Então, a gente teria que intervir, nesse caso, era um animal obstruído, né? Antes da desobstrução, a gente fez alguns tratamentos que, no caso da hipercalemia, estão relacionados tanto a alterações na condução cardíaca, para compensar, né, essa alteração no potencial de membrana do potássio, né? Quanto a gente tentar jogar o potássio para dentro da célula até a gente conseguir desobstruir o animal, né? Então, nesse caso aqui, a gente tinha feito gluconato de cálcio, o cálcio aumenta o limiar de despolarização da célula e compensa um pouco a alteração do potássio, né? E depois a gente fez insulina e glicose para tentar diminuir um pouquinho esse potássio aí, até desobstruir. Beleza, pessoal? Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aqui, né? A gente tinha alguma coisinha ainda para falar do cálcio, mas a gente pode deixar isso para um outro momento e abrir para perguntas aí, se for a ideia aqui. Muito obrigado, Luzi. Acho que a palestra foi bem esclarecedora, né? É um tema bastante extenso. Então, claro que o tempo é curto, e na medida do possível, né? Acho que deu para esclarecer bem as dúvidas. Nós temos duas perguntas aqui no chat, tá? Beleza. Então, vou apresentar aqui. A primeira é da Júlia Villani. Uhum. Boa noite, Luzi. Você tem alguma experiência com o Normozol? Você acha que o uso dele seria uma boa solução para evitar o desequilíbrio eletrolítico na reposição volêmica? Eu não tenho experiência específica com o Normozol, Júlio, mas realmente ele é um outro tipo de fluido que ele é mais que ele é um fluido mais equilibrado, né? Então, quando a gente pensa assim na reposição volêmica, normalmente, quando a gente vai pensar na reposição volêmica, uma coisa importante realmente é a gente dosar esses eletrólitos, né? E aí a gente, num primeiro momento, a gente vai se preocupar principalmente com sódio e cloro, né? Para o sódio, para não causar aquelas alterações muito bruscas, e para o cloro muito relacionado ao equilíbrio ácido-básico, né? Então, quando a gente pensa em reposição volêmica, se a gente pensa, por exemplo, na fisiológica, muitas vezes ela está muito relacionada principalmente à acidose, né? E por quê? Porque ela aumenta muito o cloro, então tem uma concentração de cloro muito alta, e dependendo da situação, ela pode aumentar o sódio de forma um pouquinho brusca. Normalmente não tanto, porque ela não é uma hipertônica, né? Mas, dependendo da situação, a gente tem que utilizar a solução salina, né? Então, principalmente nas condições de hipocloremia, mas em outras condições em que a gente quer manter, fazer uma correção um pouco mais conservadora, por assim dizer, e se cuidar principalmente nessa parte do equilíbrio ácido-base, aí talvez o Normozol, né, ele seja uma opção realmente mais interessante. Aí a gente tem, né, na verdade,
tanto normosol quanto Ringer lactato. Aqui, principalmente, a gente utiliza o Ringer lactato, né? Mas uma opção bem interessante que a gente não tem aqui no Brasil seria o Plasma Light, tá? Mas eu, particularmente, eu não tenho experiência com normosol, então eu nunca trabalhei em nenhum local aqui que comprava ou que tinha um normosol, tá? Então não é uma fluido que, eu não sei se vocês aí na própria UFPR já estão com esse fluido aí ou não, né? Mas não é um fluido que a gente tinha comumente, a gente sempre tinha ou Ringer ou fisiológica, né? E algumas vezes a gente até preparava a solução de meia fisiológica, que a gente transformava a fisiológica 0,9% em 0,45% junto com glicose 2,5%, para fazer uma fluida um pouco mais equilibrada, né? Com uma osmolaridade parecida, só que com uma concentração bem menor de sódio e de cloro para algumas situações, né? Então era o que a gente tinha para usar. Mas o normosol com certeza seria uma opção. Muito bem. Também a Gabriela Leal, ela pergunta: quando vamos avaliar o potássio, devemos descontar 0,66 a cada um ponto de alteração no pH? Isso se dá pela entrada e saída dele da célula? Ou o quê? Exatamente, né? Então, o potássio, ele está muito relacionado tanto a perdas, né, por excreção ou por alterações na ingestão, e pelo transporte dentro do próprio organismo. Então, quando a gente tem uma acidemia, né, o que normalmente se leva em conta? Que quando você tem uma condição de acidose, a cada diminuição de um ponto no pH, você tem um aumento de 0,06 do potássio, né? Então, você pode levar em consideração, sim, isso justamente por conta disso, né? Então, quando você tem acidemia, o que acontece? Tem uma concentração maior de hidrogênio fora da célula, né? Então, você tem um acúmulo de íons hidrogênio no organismo, é isso que caracteriza, né, a acidemia. E aí, de forma compensatória, o que acontece? Você tem uma compensação renal, e dentro das diferentes células do organismo, você vai ter troca do potássio com o hidrogênio, né? E aí, o potássio, então, ele sai da célula, e o hidrogênio, ele entra na célula, né? E o que acontece é que a gente acaba tendo um falso aumento do potássio quando a gente tem um paciente em acidemia. Então, por exemplo, você tem um paciente em acidose, né, e ele está hipercalêmico, se você corrigir a acidose, provavelmente esse potássio vai normalizar, né? O mais comum é, na verdade, assim, a gente ter um potássio que já está um pouco baixo, o paciente está acidêmico, e daí, na verdade, esse potássio está mais baixo ainda. Então, assim que você corrigir a acidose, você vai precisar corrigir o potássio também, né? O potássio, dentro desses íons, é um dos que a gente talvez mais trabalhe na correção, principalmente em termos de reposição, devido às doenças, principalmente doenças gastrointestinais, que normalmente levam à perda de potássio. Então, uma boa parte dos nossos pacientes, em algum momento da terapia, desenvolve hipocalemia, e aí muitas vezes a gente repõe, né? E aqueles pacientes daí que tem hipercalemia por obstrução, daí a gente tem que reduzir rápido o potássio por conta disso. Mas você pode fazer esse cálculo aí aproximado, sim, né? De que você vai aumentar, né, o potássio em 0,66 para cada ponto de pH, ou diminuir, tá? Então, a gente pode fazer uma estimativa. Só que daí, na verdade, assim, a gente não fica tão assim, não fica focado especificamente nesse valor, né? A gente tem que levar em conta que tem um falso aumento ou uma falsa diminuição. De forma aproximada, é esse 0,66 para cada ponto de pH. Mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também para não ir tão matemático, né? Porque no caso aí da veterinária, né, da saúde, a gente não dá para ter tanta certeza se essa relação vai acontecer em todos os pacientes. Mas de forma geral, sim, tá?
Beleza, muito bem. Se me permite, também eu tenho uma pergunta pessoal, tá? Pode falar. Então, aí é sobre o equilíbrio ácido-base, né? Aham, Muito se tem pacientes acidêmicos, né? A gente trabalha bastante com isso. E muitas aham, vezes a gente tem o uso de bicarbonato para correção do pH, né? aham. Existe a possibilidade da utilização apenas do Ringer lactato isoladamente, como fluido alcalinizante, né? Para controlar esse pH ou não é É, aplicável? na verdade, assim, Henrique, essa é uma discussão assim que envolve bastante coisa, envolve muito casos específicos, né? Então, quando a gente pensa no Ringer lactato para correção dos distúrbios ácido-básicos, sim, na verdade, o que acontece? Se o Ringer lactato, o lactato, ele normalmente ele é convertido em bicarbonato no fígado, né? Então, ao longo do tempo, esse paciente, à medida que ele vai se recuperando, esse lactato ele vai sendo convertido e você pode ter uma, 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 uma correção aí do equilíbrio ácido-base, né? Uma correção de pH relacionada a isso, né? O que acontece é que, na verdade, assim, o pH, muitas vezes, ele vai se corrigir, não porque você está fazendo o lactato do Ringer com lactato, porque, na verdade, o lactato do Ringer com lactato, ele não é feito para ser metabolizado para corrigir o pH no organismo. Ele é feito para manter o pH da própria solução, né? Então, você vai ver que a gente tem algumas soluções que tem as bases, né? Então, tem fluidos que têm bases para manter aquela solução menos ácida, né? Que é o caso do Ringer com lactato. Se você pega o Ringer simples, ele é uma solução extremamente ácida, né? Então, o lactato do Ringer lactato, ele corrige isso. No caso de condições de acidemia, o que normalmente, na verdade, vai corrigir essa acidemia? É a reposição volêmica, é a correção dos outros distúrbios que aquele paciente está tendo, né? E, obviamente, o próprio lactato, ele vai ajudar nisso também, só que de forma mais lenta, mais progressiva, né? Então, que é o que normalmente a gente quer. A gente quer ir corrigindo as alterações do nosso paciente de forma mais lenta, de forma mais progressiva, né? Então, assim, se você me dizer assim, o Ringer lactato substitui o bicarbonato, né, para corrigir a acidose, não. Na verdade, o bicarbonato, ele vai corrigir os níveis de bicarbonato e ele vai alterar o pH de forma muito mais rápida. Então, se você precisa aumentar realmente o pH em determinada condição, sei lá, um paciente que ele está com pH muito ácido, ele não está respondendo a vasoativo, ele está hipotenso, ele não responde a vasoativo, você acha que essa falta de resposta a vasoativo é por conta da acidemia, né? Aí você vai fazer o bicarbonato para tentar corrigir um pouco isso e melhorar o paciente. Você vai fazer isso de forma mais rápida. Com o Ringer, você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, são situações diferentes. O que ocorre é que, muitas vezes, a gente não quer fazer essa reposição de bicarbonato por N situações, né? Que aí o bicarbonato, ele pode não, por exemplo, é bicarbonato de sódio, né? Então, você vai repor bicarbonato, mas está fazendo também uma grande quantidade de sódio. Às vezes, você não quer fazer isso, né? Então, você não vai poder repor bicarbonato nesse paciente. Você vai ter que ter uma paciência maior até ele melhorar esse pH. Mas o Ringer, ele tem essa vantagem, né? Então, porque ele tem essa base, ao longo do tempo vai servir sim, mas não de forma rápida como é o bicarbonato, tá? Perfeito, entendi. Muito obrigado pela explicação, viu, Gabriel? Beleza? E também muito obrigado pela palestra, muito obrigado pela presença. O Vexen agradece, eu estou aqui em nome de todos agradecendo, né? E o Vexen está sempre portas abertas para receber você sempre aqui para a gente, tá? Bom, obrigado, gente. Eu peço desculpas aí, primeiro por ter passado um pouquinho do tempo, né? Imagina. E, na verdade, nem deu tempo de abordar ali
tudo que a gente tinha planejado, mas eu imaginei até que, na verdade, não daria tempo pela extensão do tema, né? Então, eu tentei abordar um pouquinho de cada coisa ali nessas partes desses eletrólitos e a gente acabou passando um pouquinho, né? Mas fiquem à vontade aí para vocês entrarem em contato, vocês têm meu contato, então, caso o pessoal tenha alguma curiosidade, alguma coisa em relação a alguma coisa a mais, a gente pode conversar, pode discutir, a gente fica feliz aí de participar. Beleza? O professor Juan no chat está até pedindo a parte 2 já. Já está pedindo a parte 2? Não, beleza. Tá bom? Muito obrigado, Beleza. Luzi. Então, beleza. Agradecemos a presença de todos também, que acompanharam a palestra até aqui. E aguardamos vocês novamente no dia 29, daqui a 2 semanas, voltando à programação normal agora. Tá? Fiquem atentos ao nosso Instagram lá, que a gente vai postar o tema, o horário, tudo certinho. O nosso Instagram é @veximfpr. Esperamos todos vocês lá, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Beleza, obrigado, pessoal.